Olá, tudo bem? Hoje eu queria conversar com você sobre o Salmo 23, esse que talvez seja uma das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia. O Salmo 23, aquele salmo que fala a respeito do bom pastor. Hoje eu tive a alegria de ser convidado por um amigo para conhecer sua fazenda e eu estou aqui num lugar exatamente com muitas ovelhas e eu queria falar com você exatamente sobre isso, sobre como um pastor cuida das ovelhas. Eu estava conversando com ele um pouquinho antes da gente começar a gravar. Ele me falou um pouquinho de sua aventura como um pastor de ovelhas e é tão curioso a maneira como ele fala com elas, tem uma maneira certa de falar e ser ouvido e ser conhecido por elas quando elas estão no campo pastando. Ele sabe a hora de recolher para comida e também a hora de guardar à noite, porque aqui nessa região tem coiotes e lobos e também ursos e cougars, então ele tem que fazer todo o possível para protegê-las. E é uma experiência tão bacana e eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje e poder compartilhar um pouquinho com você sobre esse salmo. Então eu vou abrir a Bíblia aqui no Salmo 23, eu vou ler para você e você pode acompanhar se quiser. Aqui na minha tradução diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, teu bordão, teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia de Deus certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Que texto lindo, não é? Um texto conhecido, mas também muito significativo. O Salmo diz que ele foi escrito por Davi. Davi, que foi o segundo rei de Israel depois de Saul. Saul, apesar de ser rei de Israel por 40 anos, ele não foi aprovado por Deus. Aliás, foi o próprio povo que insistiu com Deus que queria um rei, apesar de Deus não querer um rei para Israel. Ele queria que ele mesmo governasse o povo, não é? Mas o povo insistiu, talvez em comparações que faziam com outros povos em outros lugares que tinham seus reis. Então, Saul veio e se tornou rei por 40 anos, mas não agradou o Senhor. Até que a gente vê no primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, quando o próprio Deus, então, seleciona um jovem, um garoto que a gente imagina tivesse entre 13 e 20 anos de idade. Seu nome era Davi, um dos muitos filhos de Jessé, e ele nasceu na cidade de Belém, que fica 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Davi, que era um pastor de ovelhas, um garoto, um pastor de ovelhas, foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, o segundo rei daquela nação, e autor de tantos salmos. A Bíblia tem 150 salmos, imagina que 70, 72, 73 salmos tenham sido escritos pelo próprio Davi. Quando Samuel é chamado por Deus e diz ele precisava escolher um novo rei para Israel, ele é conduzido até Belém. Quando ele chega em Belém, ele fala com Jessé, e Jessé começa a apresentar todos os seus filhos, um mais forte, mais bonito, mais capaz do que o outro, e Samuel logo é levado pela aparência e diz: é este, agora é este, e para cada um deles Deus reprova e diz: não é nenhum deles. Sabe por quê, Samuel? Porque eu não sou que nem você, eu não vejo a aparência, eu não vejo a cor do cabelo, a cor da pele, a altura, o formato do corpo, essas coisas não me interessam. O que me interessa é aquele tesouro, aquilo que é verdade dentro da pessoa, o coração da pessoa, a sinceridade, é isso que eu estou em busca. E eu quero isso, e nenhum desses tem aquilo que eu desejo, um coração que de verdade me ama. Então Samuel, eu imagino, até depois de 7 filhos se apresentarem diante dele, ele se pergunta: será que eu estou no lugar certo? Será que eu ouvi a palavra de Deus certo? Será que era Belém mesmo? Será que era na casa de Jessé? Até que ele se volta para Jessé e diz: você tem outro filho? Porque não é nenhum desse aí. Então Jessé se lembra que tem mais um filho, o seu nome é Davi. É interessante porque Jessé diz assim: eu tenho o caçula, ele está no campo cuidando das ovelhas.
E a palavra caçula, que Jessé usa para se referir ao seu filho, é uma palavra um pouco pejorativa, quase como que dizendo alguém que não vale muito, não tem muito valor, não tem muita importância para nós, talvez não produza muita coisa para nós, como os meus filhos mais velhos produzem. Mas Samuel diz, deixa eu vê-lo. E até que quando Davi entra, Deus diz para Samuel, Samuel, fique de pé, unge a cabeça dele. É esse será o próximo rei de Israel, porque ele tem alguma coisa dentro dele, no seu coração, e Davi é chamado depois de o homem segundo o coração de Deus. Tem alguma coisa ali que me atrai. Eu imagino Davi como um pastor de ovelhas. Nós não conhecemos nada sobre Davi antes deste momento, mas Deus já o conhecia, e Deus já tinha escolhido Davi há muito tempo antes para ser o próximo rei de Israel. Eu imagino Davi como um pastor de ovelhas, muitas vezes cuidando no pasto, no campo daquelas ovelhas e se imaginando no lugar delas com relação a Deus. Talvez ele dissesse, Deus, assim como eu cuido dessas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas, eu sei quando elas estão com fome, eu sei quando elas estão em perigo, eu sei quando elas têm sede, eu sei quando elas precisam de descanso, de pasto. Eu sei, eu cuido delas, e elas se sentem seguras, elas me conhecem quando eu chamo, elas ouvem a minha voz, elas sabem quem eu sou. Assim também, Deus, eu me relaciono com o Senhor. Eu queria ser essa ovelha nas tuas mãos. Uma ovelha é tão frágil. O dono dessas ovelhas aqui estava me falando como um coiote, um lobo, mesmo um urso, facilmente pode entrar aqui, não vai oferecer resistência nenhuma. Essa ovelha, ela vai ser devorada por qualquer um desses animais, a não ser que o dono cuide delas. Davi diz assim, é assim que eu me sinto na minha vida, absolutamente vulnerável, fragilizado, mas eu estou nas tuas mãos. Eu me sinto nas tuas mãos seguro, eu me sinto forte. Na hora que eu preciso de comida, o Senhor me dá. Na hora que eu tenho sede, o Senhor me sacia a sede. Na hora que eu me sinto em perigo, o Senhor me protege dos meus adversários. Ainda que eu passe pela morte, pelo perigo da morte ou pela própria morte, eu me sinto seguro. Eu sei que o Senhor é. Eu já tenho experimentado isso na minha vida e eu descanso nas tuas mãos, no teu cuidado. Davi diz, o Senhor é o meu pastor. Primeiramente, ele usa uma palavra interessante. A palavra Senhor, que eu tenho traduzido na minha Bíblia, é aquele tetragrama do hebraico, aquelas 4 letras que não têm vogais, que nós traduzimos por Jeová ou Javé. Esse é o nome de Deus que Deus usa no livro de Êxodo, por exemplo, quando ele se apresenta para Moisés, ele diz, eu sou o que sou. Eu não fui, eu não serei, eu não tenho passado ou futuro, o tempo não me interessa, eu não estou preso ao tempo, eu sempre sou, sempre, absolutamente eu sou. E é isso que eu sou. Davi usa este nome de Deus para se referir ao seu pastor. Isso é muito forte, porque ele está dizendo que o Deus de Israel, Jeová, era o seu pastor. Jesus tem muita coragem no Novo Testamento para usar essas mesmas 4 letras para dizer no livro de João, capítulo 8, eu sou. Antes que Abraão existisse, Javé, Jeová, eu sou. Jesus usa isso claramente como reclamando para si esse título, dizendo que ele era Deus. Ele também vai dizer que ele é o pastor das ovelhas. No capítulo 10 do mesmo Evangelho de João, Jesus diz, eu sou o pastor das ovelhas. Se tem um pastor verdadeiro, sou eu. Se tem um pastor que conhece as ovelhas, sou eu. Se tem um pastor que sabe as necessidades das ovelhas, sou eu. Se tem um pastor que, se precisar enfrentar um lobo, um urso, um puma, sou eu. Se precisar morrer, inclusive, para que as ovelhas vivam, eu fiz isso na cruz. Esse pastor Jesus nos pastoreou como nunca, jamais alguém poderia nos pastorear na cruz do Calvário. Ele diz no livro de Marcos, tome a sua cruz e siga-me. Que pastoreio maravilhoso, que ele sai andando e nós o seguimos e ele vai nos levar para a vida. Ele diz, eu morro por você, eu morro no seu lugar e você vai viver. Eu sou o verdadeiro pastor das ovelhas. Eu não fujo quando vem o perigo. Eu não abuso você. Eu não tiro proveito de você. Eu te amo e eu me dou por você. Jesus mesmo diz isso a Nicodemos, que Deus amou o mundo de tal maneira que
que se doou, ele se deu na pessoa do seu Filho Jesus. Assim é que Deus nos pastoreia todos os dias. Então Davi diz, o Senhor é o meu pastor. Ele é quase muito egoísta para dizer assim, ele é meu. Ele não está usando o plural, dizendo, o Senhor é o nosso pastor. É uma palavra para dizer uma grande intimidade, alguma coisa pessoal. Este é o meu pastor. Este pastor Jeová, esse pastor Jesus que morreu numa cruz por mim, ele é meu. Eu o conheço. Eu posso entrar no segredo do meu quarto, eu posso fechar a porta, ele me conhece. Ele sabe os temores, as ansiedades do meu coração, ele conhece as minhas lágrimas, os meus sorrisos, os meus sonhos e planos. É tudo claro, é tudo transparente diante dele. Para ele não tem diferença de noite, de dia, nada. Ele é constantemente meu, íntimo, pessoal. Não é um Deus de alguém, não é um Deus que eu tomei emprestado de alguém, ou que eu preciso inclusive pedir que alguém interceda por mim no sentido, olha, eu não sei quem é o seu Deus, eu não o conheço, mas fala com ele, quem sabe ele vai... Não, eu falo com ele, ele é meu. Há uma intimidade que foi desenvolvida ao longo da vida por Davi e Deus, entre eles. E agora ele pode dizer, ele é o meu pastor, e eu sou a ovelha dele. Seria tão bom se todos pudéssemos dizer isso. Deus de fato, em Jesus, ele é o meu pastor. Eu sou a ovelha dele, eu o sigo, eu o obedeço, eu conheço a sua voz. Quando aparecem muitas vozes, vozes às vezes me perseguindo, vozes dizendo tantas coisas para mim, mas no meio daquele barulho enorme da minha vida eu consigo distinguir uma voz que se destaca e ela fala comigo. Ela me acalma o coração, ela me alimenta. É ela, de verdade, a voz que eu ouço e desejo ouvir todos os dias, a voz do meu pastor. E por causa dessa intimidade, eu sinto segurança na provisão dele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. No hebraico original que Davi escreveu essa oração, esse poema, a expressão nada me faltará poderia muito bem ser traduzida como isso é suficiente. O Senhor é meu pastor e isso me basta. Eu não preciso mais nada. Se eu tenho Deus, que é a questão principal na minha vida, tudo mais independe. Na realidade, não me afeta tanto, porque eu tenho a questão principal. Quando eu não tenho a questão principal, tudo que eu tenho, que eu não tenho na realidade, é meio opressivo na minha vida. Eu sou meio escravo dessas coisas. Eu dependo demais, a minha alegria, a minha paz, a minha ansiedade, a maneira como eu olho para a vida, depende muito. Se eu tenho ou não tenho uma família, se eu tenho ou não tenho um carro, uma propriedade, uma casa, se eu tenho ou não tenho comida, eu fico muito vulnerável, absolutamente vulnerável, perdido, ansioso, com dor no estômago, enxaqueca, porque eu dependo demais de alguma coisa que não é Deus, que não pode me satisfazer. Eu preciso daquilo que é o máximo, é a coisa mais importante, se tornando o mais importante de verdade na minha vida. Esse é o pastor, que se ele for o meu pastor, eu estou bem. Se eu tiver alguma coisa bom, se eu não tiver, tá bom também. Porque o principal eu tenho e o principal acalma o meu coração. Ele tira de mim a ansiedade, ele pastoreia a minha alma, a minha vida, os meus olhos, os meus sonhos. Eu estou em paz. E esse é o grande segredo, eu acredito, do contentamento que Jesus oferece para nós. Ele diz, você vai beber de mim, da água que eu ofereço, que eu vou levar você no lugar de água refrescante, e você vai beber de mim, que sou a água da vida. E você não vai ter sede mais. Você precisa compreender isso. Eu vou te abençoar e você talvez ainda tenha algumas propriedades, alguns bens, amigos, mas não é disso que depende a sua alegria, a realização da sua vida, a satisfação da sua alma. Você está com fome? Eu, como um pastor, vou conduzir você até uma grama verdejante na hora certa, como aquelas ovelhinhas estão lá pastando aquele feno. Eu vou te dar o pão da vida e você vai comer desse pão da vida e você vai se saciar. E você vai ter novos olhos para compreender as coisas que estão ao seu lado, as lutas que você vive, mesmo que seja a própria morte. Porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer, eu vou passar junto com você, é o que Jesus está dizendo. Sabe,
Deus pode nos curar de tantas feridas, emocionais, físicas. Ele pode nos curar. Mas as nossas enfermidades, elas vão e vêm. Eu conheci tanta gente nesses anos da minha vida, me lembro de algumas pessoas que foram curadas de algumas doenças difíceis, mas depois acabaram morrendo. Eu conheci uma pessoa que foi curada mais de 3, 4 vezes de doenças graves, eventualmente morreu. Deus pode nos dar essas bênçãos importantes que eu busco para mim, para minha família, para as pessoas que eu amo. Mas tem uma bênção que Ele pode dar que ninguém mais pode dar, porque eventualmente, a não ser que Ele venha e eu vá com Ele nesse arrebatamento maravilhoso, me encontrar com Ele nos ares, eu vou morrer eventualmente. Mas eu preciso que a minha alma seja pastoreada de tal maneira que o dia que a morte chegar, eu não preciso temer, porque Ele promete que assim que eu passe pelo vale da morte, e eu abrir os meus olhos do outro lado da morte, é a sua face que eu vou ver. Eu vou ver o Deus da minha salvação. Aquele que me consola de todas as dores, de todas as lutas. De que me vale eu ter comida, pasto, água, ração, feno, descanso, sombra e água fresca, se não é Deus que me dá? Eu como, mas não me sacia a fome, a sede. Eu bebo, mas continuo querendo mais. Porque de verdade, eu não consigo tirar dessas coisas o contentamento para mim. Só me vale quando é Ele que dá. De verdade, o que Ele está dizendo é que se eu tiver sede, Ele me pastoreia. Se eu tiver fome, Ele me pastoreia. Se eu tiver inimigos, Ele vai me honrar. Se eu tiver necessidade de descanso, Ele vai fazer minha alma descansar. Se eu precisar passar pela morte, Ele vai estar lá comigo e Ele vai me ressuscitar naquele dia. Eu sou a ressurreição e a vida, Jesus diz no Evangelho de João capítulo 11. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, não morrerá para sempre. Eu o trarei de volta à vida. Que promessa maravilhosa! Que outro pastor pode me prometer isso, senão Ele mesmo? Eu sou o bom pastor, eu cuido das minhas ovelhas. Ele vai me honrar de tal maneira que ainda que nas minhas falhas, nas minhas lutas, que eu preciso compreender que eu não consigo acertar sempre. Eu não sou infalível, inerrante, eu erro muito. Nós somos falhos. O Salmo 103 diz que Deus conhece a minha estrutura, sabe que somos pó. Eu não sou de aço, eu não sou super-homem, e nem você é. Nós falhamos, nós erramos. Mas ainda que eu erre, ainda que eu falhe, sabe que a misericórdia e a bondade de Deus vão me seguir todos os dias da minha vida. Deus não desiste de mim. Tinha um autor que eu gosto muito que ele diz que Deus é como um cão de caça do céu, que através de Jesus vai atrás de mim o tempo todo. Porque esta é a palavra que Davi usa, que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão. A boa tradução do texto é que a bondade e a misericórdia de Deus vão me perseguir. Não importa onde eu estiver, ali elas serão renovadas sobre mim, elas vão se agarrar a mim todos os dias, fielmente. Nós muitas vezes não somos fiéis uns aos outros, a gente usa e descarta depois de usar. Não Deus, que Ele não nos usa, Ele nos ama e continua nos amando, sempre. Até que um dia eu vou ver a face desse Senhor, eu vou habitar com Ele para sempre. Para sempre eu vou desfrutar da sua presença maravilhosa. Você conhece o Salmo? São palavras lindas, uma das poesias mais conhecidas, mais belas, tão bem feita esse Salmo 23. Se você tem uma Bíblia católica, é o Salmo 22. É uma das passagens mais lindas, não só da Bíblia, mas de toda a literatura. A minha pergunta é se você conhece o pastor desse Salmo. Se você conhece o Cristo, Jesus, que pastoreou a nossa vida lá na cruz. Se você pode dizer que Ele é seu e que você é ovelha dEle. Que você conhece a sua voz, que você o ouve. É a sua vida que está em jogo. É você, exatamente, que precisa conhecer o pastor. E esse pastor não pode ser outro. Não pode ser eu, não pode ser ninguém mais. Tem que ser Jesus. Davi é muito claro, Jeová é o meu pastor. Você pode dizer isso? De verdade, eu sou pastoreado por esse Deus Javé, que é para nós Jesus. Você pode dizer isso? Que Ele é meu, eu o conheço, eu sei quando é Ele, eu não tenho dúvida quando é Ele que está falando. Você pode? Eu espero que você possa.
seria maravilhoso e que aí você encontre descanso para a sua alma. Essas ovelhinhas aqui estão agora repousando, descansando, tranquilas, não é? Tranquilas. O proprietário está logo ali, conversando com outro amigo meu. Está de olho em tudo o que está acontecendo. Elas podem ficar tranquilas. Nós precisamos disso. Essa tranquilidade gera em nós alegria. Essa alegria, esse contentamento, ele é contagiante. As pessoas precisam disso. É disso que as pessoas estão correndo atrás. Dessa honestidade, essa integridade da vida. De que nós somos de verdade satisfeitos, felizes, por causa do nosso pastor. A maneira como você vive ansioso demais, depressivo demais, ou alegre demais, ou feliz demais, ela é diretamente proporcional a quem pastoreia você. Se é Jesus, você vai estar bem. Se é Jesus de tabela, eu não sei. É só Ele. E aí isso vai resplandecer, vai refletir no seu rosto. E as pessoas também vão desejar ser pastoreadas pelo mesmo Senhor. Deus te abençoe, que Ele seja o seu pastor, que você seja ovelha dele. Até a próxima. So how many ewes do you have? Breeding ewes? Like this one? 23. We